Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém? Amém. Estamos aqui nessa noite para buscar o nosso Deus em oração. E se nós buscamos a Deus é porque Ele já está à nossa procura. O nosso Deus é aquele que veio até nós na pessoa de Jesus. E nessa noite Deus marca um encontro conosco neste lugar para falar ao nosso coração, para que possamos juntos derramar o nosso coração diante do Senhor. E a palavra de Deus que nos acolhe nesse culto diz assim: cantai ao Senhor com ações de graças, cantai louvores ao nosso Deus com a harpa, faze teu rosto resplandecer sobre teu servo e ensina-me teus estatutos. Que nessa noite o rosto do Senhor se levante sobre nós, e esta é a nossa esperança, a nossa certeza, aquilo que Deus fez conosco através de Cristo Jesus. Eu convido você a fechar os seus olhos e vamos ao Senhor através de uma oração, nos preparando para esse encontro de oração, acalmando a nossa mente, o nosso coração. Santo Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque, ó Deus, tu és um Deus fiel, tu és um Deus poderoso, tu és um Deus santo, tu és um Deus perfeito, tu és um Deus tão grandioso, e ao mesmo tempo o Senhor se inclina nessa noite para ouvir as nossas orações. Nós te louvamos por tamanho privilégio. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos aqui na Tua casa, reunidos em nome de Jesus, lembrando a promessa do nosso Salvador, que Ele disse que estaria conosco quando nós nos reuníssemos em Seu nome. Aqui estamos, Senhor, fala ao nosso coração, que em nome de Jesus os Teus filhos e filhas possam abrir o coração e entregar tudo diante do Senhor. Nós queremos entregar totalmente a nossa vida, o nosso coração, sabendo, Deus, que quando nós esperamos no Senhor, nós não somos desamparados, não somos abandonados, não ficamos frustrados. Por isso, enche o nosso coração com a Tua paz, com a certeza que Cristo Jesus está aqui pronto a falar ao nosso coração. Nós louvamos o Teu nome e Te adoramos em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra do Senhor nos diz assim: Tu és glorioso e mais majestoso que os montes eternos. E a palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, também diz: Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Amém? O nosso Deus é um Deus que nos consola, é um Deus que nos auxilia em todas as nossas lutas e tribulações. Nenhum sofrimento no Senhor é em vão. Deus está presente, Ele nos consola, Ele é o Deus da consolação. Por isso, eu convido você a ficar em pé neste momento. Nós vamos cantar ao nome do Senhor uma canção, declarando que o Senhor é exaltado, que o Senhor está aqui pronto a receber a nossa adoração e o nosso louvor. Cantemos com alegria, declarando que o nosso Deus é exaltado sobre toda a terra. Ele é exaltado, Ele é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai
eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado para sempre, exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Glória a Deus, irmãos. Eu convido a irmã Inês a fazer uma oração neste momento. Amém. Amém. Você pode se assentar. Eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas. Na semana passada nós olhamos para o comecinho dessa passagem e ouvimos sobre como o Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é aquilo que Deus fez através do seu Filho Jesus Cristo para nos reconciliar com Deus. E nessa noite o nosso tema é mais casa. Se na semana passada nós ouvimos mais Evangelho, a nossa vida, os nossos relacionamentos precisam da boa nova que temos em Jesus Cristo, a certeza do perdão de Deus, a certeza, queridos, que somos aceitos não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. E isso ainda é uma confusão muito grande. Hoje eu peguei o caderno da Isa e na escola ela aprendeu que o cristianismo ensina que a gente é salvo pelo nosso bom comportamento. E isso não é verdade. Nós não somos salvos pelo nosso bom comportamento. Nós somos salvos por aquilo que Jesus Cristo fez e depois sim que somos salvos pela graça de Deus, em gratidão, em amor ao Senhor, nós obedecemos a sua lei. Mas a lei nunca é um meio de salvação. A lei vem depois da salvação, é a consequência de um coração redimido pelo Senhor Jesus. E nós hoje, queridos, vamos ver que Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, valorizava durante o seu ministério público uma coisa muito importante. Se você olhar para o Evangelho, você vai perceber que Jesus sempre estava na casa das pessoas. Você vai perceber que Jesus sempre valorizou a vida familiar. Se a gente parar para pensar, por exemplo, nós vemos Jesus na casa de Pedro curando a sua sogra. Nós vemos Jesus na casa de Marta, Maria e o irmão delas, o Jairo. Nós vemos, por exemplo, Jesus chamando Zaqueu, aquele homem de baixa estatura, que sobe numa árvore para ver Jesus, e de repente, sem esperar, Jesus fala: desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Quando nós olhamos, queridos irmãos e irmãs, para o ministério de Jesus, nós vemos que Jesus sempre estava presente na casa das pessoas. Nós vemos que Jesus sempre tinha prazer em ser convidado e entrar na casa das pessoas e ali poder compartilhar daquilo que Jesus veio fazer no mundo.
salvar e buscar aqueles que estavam perdidos. Olhe no texto, Lucas capítulo 5, versículos 27 ao 32, o que a palavra de Deus nos diz. Jesus novamente entra numa casa. O texto diz assim: depois disso, no verso 27 do capítulo 5 de Lucas, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no local onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles. Mas os fariseus e os mestres da lei se queixaram aos discípulos: por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. Esta é a palavra do Senhor. Queridos, nessa noite nós vamos ver 3 movimentos nessa passagem. Nós veremos que o primeiro movimento, queridos irmãos e irmãs, é quando Levi abre a sua casa. Levi, ele foi impactado com o seu encontro com Jesus, quando Jesus o chama para seguir. Nós vemos, queridos irmãos e irmãs, que quando Levi é encontrado por Jesus, ele abre as portas da sua casa, ele deixa a sua vida secreta e individualista e agora entra num relacionamento com Jesus. Quando Levi, o texto diz que mais tarde ele deu uma festa, ele abriu a sua casa em honra a Jesus. Queridos irmãos e irmãs, isso aponta para aquilo que acontece quando eu e você somos encontrados por Jesus. Assim como Jesus tinha prazer em ir na casa das pessoas, aqui nós vemos, queridos irmãos e irmãs, que foi Jesus que causou isso no coração de Levi. Levi, que era um cobrador de impostos. Levi, que era alguém visto com olhos maus pela sociedade. Levi, queridos irmãos e irmãs, que não passaria no gabarito dos fariseus e dos mestres da lei. Ele é encontrado por Jesus e ele abre a sua casa quando ele entende que o Evangelho, queridos irmãos e irmãs, nos leva a viver com essa comunhão profunda com Deus. Levi, ele faz uma grande festa na sua casa em honra a Jesus Cristo. A primeira coisa, queridos, que nós vemos aqui é que quando Levi foi encontrado por Jesus, Levi teve o seu coração transformado. Levi, que era rejeitado, Levi, que era desprezado, de repente Jesus olha para aquele homem e dá valor àquela pessoa. E se a gente for parar para pensar, a gente não vive numa cultura judaica, e as crianças vão para a escola por 6 anos, mas na tradição judaica, desde pequenininho, as crianças passam por várias fases de aprendizado. E aqui, queridos irmãos e irmãs, quando Jesus chama Levi para caminhar com ele, Levi abre a porta da sua casa. Jesus estava contrariando tudo que eram preconceitos e rótulos da sua época. Se para os fariseus, para os saduceus, os mestres da lei, Mateus não passaria no crivo, Jesus ignora tudo isso. Jesus, quando convida Levi para caminhar com ele, Levi abre as portas da sua casa para dar uma festa para Jesus. Nós vemos, queridos irmãos e irmãs, que Mateus, que é Levi aqui, foi constrangido pelo amor de Deus. Quando Levi recebe o convite de Jesus para o segui-lo, para caminhar com ele, uma mudança profunda acontece no coração de Levi. E a mesma coisa deve acontecer comigo e com você. A mesma coisa deve fazer parte das nossas vidas. Se Jesus, que era o próprio Deus Todo-Poderoso, que nunca pecou, totalmente santo, estendeu a mão a Levi, o convidando a segui-lo, e Mateus, constrangido por esse amor, abre a porta da sua casa, eu e você devemos fazer o mesmo.
Porque o lugar, se você olhar nos evangelhos, Jesus poucas vezes foi ao templo, né? Nós vemos Jesus indo ao templo, por exemplo, naquela ocasião que ele chega lá para expulsar os ladrões, o comércio que tinha sido feito no templo. Quando Jesus vai ao templo, Jesus vai realmente para confrontar aquela religião que estava gerando não vida, mas morte. Aquela religião, o templo de Jerusalém, que deveria ser um lugar onde céu e terra se uniriam, onde o povo ia para ouvir Deus falar ao coração, estava se tornando, na verdade, um comércio. E Jesus, de forma delicada, expulsa aqueles comerciantes dali, expulsa aqueles ladrões e diz que a minha casa será chamada casa de oração. Jesus vivia nas casas, Jesus vivia, queridos irmãos e irmãs, entrando na casa das pessoas. E aqui acontece a mesma coisa, quando nós somos encontrados por Jesus. Todo preconceito, todos os rótulos, queridos irmãos e irmãs, caem por terra. Levi foi encontrado por Jesus, e ao ser encontrado por Jesus, ele abre as portas da sua casa para dar uma grande festa em honra a Jesus Cristo. O mesmo deve acontecer conosco. O mesmo, queridos irmãos e irmãs, deve marcar a nossa vida. Se nós fomos encontrados por Jesus, nós devemos ser agora instrumento para que mais pessoas também possam se banquetear, aproveitar a mesa da graça que Deus estende a todos aqueles que ouvem e atendem o pedido de Jesus. Levi, que antes talvez a gente sabe que os cobradores de impostos enriqueciam às custas do povo. Nós sabemos, queridos irmãos, principalmente pela história de Zaqueu, que ele falou: olha, eu vou restituir 4 vezes a mais se alguém eu defraudei. E aqui, queridos irmãos e irmãs, nós vemos na atitude de Levi, quando ele abre a sua casa, ele estava dizendo exatamente isso. Agora que eu fui encontrado por Jesus, a minha casa é um lugar de adoração. A minha casa é um lugar onde honra Jesus. E Mateus dá essa festa não porque ele queria aparecer, mas ele dá essa festa em honra a Jesus Cristo. E aqui, queridos, cabe uma pergunta para mim e para você. Nós temos também aberto a porta da nossa casa para Jesus e para as pessoas? Nós somos também hospitaleiros? Nós somos também aqueles que compartilham aquilo que Jesus fez comigo e com você? Ou nós abraçamos a cultura que impera a nossa sociedade, de individualismo, de cada um na sua, ninguém dá um bom dia, ninguém fala com ninguém, ninguém se importa com ninguém porque está todo mundo correndo. Jesus nos ensina a não abraçar a pressa do mundo, a não abraçar o barulho do mundo. Jesus por várias vezes se retira, porque ele sabia, queridos irmãos e irmãs, que as coisas mais importantes acontecem dentro das nossas casas. Não era à toa que Jesus estava na casa das pessoas. Não era à toa que Jesus estava constantemente visitando as pessoas, porque Jesus sabia que ali era o lugar mais importante. E nós precisamos ter em mente que quando Lucas escreve o seu evangelho, e ele dá muita ênfase na questão da casa, ele dá muita ênfase no Jesus que vai atrás das pessoas, as várias parábolas da moeda perdida, do filho perdido, da ovelha perdida, estão no evangelho de Lucas, porque Lucas tinha isso em mente. Jesus é aquele que veio, entrou na nossa casa, e se Jesus entrou na nossa casa, logo os vizinhos perceberão. Perceberão pelas nossas atitudes, perceberão pelo nosso amor, perceberão, queridos irmãos e irmãs, porque Jesus convida a cada um de nós a também abrir a porta da nossa casa, abrir o nosso tempo na nossa agenda para compartilhar aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. Não é à toa que Lucas vai dizer que o derramamento do Espírito Santo também se deu aonde? Qual que era o lugar? Era uma casa, era o andar de cima, provavelmente da casa da mãe de João Marcos, aquele que escreveu o primeiro evangelista, e naquela casa o Espírito Santo é derramado. Quando Deus manda Pedro para a missão, Deus manda Pedro visitar a casa de Cornélio. Nós vemos Paulo também visitando várias casas, porque, queridos irmãos e irmãs, esta é a forma de Deus continuar agindo no nosso mundo, através das nossas casas. Não tem coisa mais importante neste mundo do que a nossa casa e a nossa família.
Não tem coisa mais importante nesse mundo do que a medida que nós ouvimos Jesus nos chamando para seguir. Muitas vezes Jesus nos manda seguir Ele voltando para a nossa casa, voltando para a nossa família, dedicando tempo àqueles que estão perto de nós. Como alguém disse, eu não lembro agora, mas eu ouvi há um tempo essa frase: se você quer mudar o mundo, transformar o mundo, volte para casa e ame a sua família. Porque, queridos, não existe nada mais extraordinário do que esses pequenos lugares onde Jesus vai compartilhando o seu poder e nos chamando novamente também para abrir a nossa casa. Mas olha o segundo movimento. Levi chama as pessoas para ver Jesus em sua casa. Levi ele é transformado pelo encontro com Jesus. Quando ele é encontrado por Jesus, ele não pensa em ter Jesus só para si. Mas a segunda coisa que nós vemos, queridos irmãos e irmãs, é que Levi chama as pessoas para ver Jesus na sua casa. Levi, queridos, agora esquece as divisões. Levi agora esquece, queridos, olhar as pessoas de forma diferente e de forma intencional. Ele chama todo mundo para se juntar e ouvir falar sobre aquilo que Jesus tinha para falar. Levi chama todas as pessoas, e se você olhar aí, diz que muitos convidados, e entre esses convidados estavam cobradores de impostos e pessoas que comiam com eles, e no meio dessa turma toda estava quem também? De olho, pronto para dar o bote novamente? Os fariseus e os mestres da lei. Quando Levi, queridos, ouve o convite de Jesus, ele convida todas as pessoas para experimentarem aquilo que ele também experimentou. Levi foi salvo por Jesus, Levi foi encontrado por Jesus, Levi, queridos irmãos e irmãs, teve um encontro com Deus que transforma vidas, e agora Levi também convida as pessoas para estar na sua casa. Levi agora não se importa só com ele mesmo. Levi agora começa a buscar as coisas que Deus tinha para ele. E quando Jesus convida Mateus para segui-lo, ele sabia, queridos irmãos e irmãs, que a melhor coisa que podemos fazer é convidar todas as pessoas a experimentarem aquilo que nós também experimentamos. Levi, que tinha a sua identidade complicada. Levi, queridos irmãos e irmãs, que muitas vezes podia ter amor ao dinheiro, agora, queridos, encontrado por Jesus, ele convida todas as pessoas a fazerem o mesmo. Levi, ele chama os seus colegas, os cobradores de impostos, para ouvir Jesus, para ver Jesus, para também serem encontrados pelo Deus que veio nos salvar. Levi, queridos irmãos e irmãs, abre a sua casa, convida as pessoas, para que as pessoas também experimentassem aquilo que ele havia experimentado. Jesus não queria apenas um religioso, Jesus não queria apenas que Levi o seguisse de longe, mas Jesus queria que Levi entendesse, queridos irmãos e irmãs, que à medida que nós somos aceitos por Deus no Evangelho, à medida que nós tomamos a cruz, nós passamos também a compartilhar com as pessoas aquilo que Deus fez nas nossas vidas. A nossa missão, queridos irmãos e irmãs, é compartilhar com as pessoas, é dizer para as pessoas aonde elas encontram esperança e salvação. A nossa missão, assim como foi a de Levi, é começar a dar espaço na nossa vida e chamar as pessoas para que aprendam daquele que pode mudar o coração das pessoas. Mateus, Levi, foi impactado pelo Evangelho, e à medida, queridos irmãos e irmãs, que o amor de Cristo constrangeu, à medida que Cristo Jesus ultrapassou todos os obstáculos para alcançar, ele ouve a voz do Mestre, e agora, queridos, ele começa também a convidar as pessoas para aprender de Jesus. Aqui fica uma pergunta para mim e para você: como que nós temos compartilhado o Evangelho para as pessoas que estão à nossa volta? Ou a gente adere às notícias ruins, quando uma pessoa chega com uma notícia desesperadora e você coloca mais lenha na fogueira e diz: realmente, o mundo não tem jeito mesmo, o mundo está desgovernado. Não, queridos, Levi, ele convidou as pessoas para ouvir o único que tinha as palavras de vida eterna. Levi, ele convidou as pessoas para ouvir aquele que tinha o que as pessoas precisavam. Levi abriu a sua casa para que todas as pessoas, não importa quem fosse,
E engraçado aqui que se você olhar no texto, né, Levi, queridos irmãos e irmãs, permitiu até que os fariseus e os mestres da lei entrassem na sua casa. Ele não excluiu ninguém. E eu e você também, queridos irmãos e irmãs, precisamos hoje compartilhar as boas novas de Cristo Jesus. Existem quantas pessoas vivendo debaixo do medo, não é? Existem quantas pessoas vivendo na escravidão do pecado. Existem tantas pessoas, queridos irmãos e irmãs, que não encontram paz em lugar nenhum. E a nossa missão é dizer: há uma pessoa que pode trazer paz ao teu coração. Há uma pessoa que pode satisfazer a sua alma. Da mesma forma que Jesus falou com a mulher samaritana, dizendo que a água que ela beberia daquele poço daria sede novamente. Jesus tem a água que mata a sede da nossa alma e faz com que a nossa alma comece a jorrar também vida para as outras pessoas. Queridos, nós somos instrumentos da graça de Deus, ou nós não estamos sendo instrumento da graça de Deus na vida das pessoas? Deus quer que eu e você ouçamos a voz do nosso Mestre Jesus e passamos a convidar todas as pessoas a aprenderem também de Jesus. Mas olha a última parte. Levi, queridos irmãos e irmãs, entende que a sua missão agora é servir as pessoas. Levi, queridos irmãos e irmãs, começa a servir a sua família, os amigos, os convidados e até os fariseus, os escribas que estavam ali naquele lugar. Levi, queridos irmãos e irmãs, entendeu o que Jesus veio fazer. Jesus não veio para ser servido. Jesus não veio, queridos irmãos e irmãs, para impor alguma coisa sobre as pessoas, mas Jesus nos ensina que o maior é aquele que serve, que o maior é aquele que pega a bacia e a toalha e lava os pés dos discípulos. Jesus nos ensina que aquele que quer ser o maior no reino dos céus é aquele que começa a servir as pessoas. Levi, queridos irmãos e irmãs, ele abre a sua casa para as pessoas e ele passa a servir as pessoas, ele passa a ser um diácono por excelência. Aquele que achava que era o centro do mundo, aquele que era rico, que esbanjava dinheiro, agora se torna um anfitrião, agora se torna alguém que serve as pessoas. Aquele, queridos irmãos e irmãs, que antes dava festas para ostentar a sua riqueza, agora começa a servir as pessoas na sua casa, porque Levi aprendeu de Jesus que assim como Jesus veio para não ser servido, mas para servir e dar a sua vida em prol das pessoas, eu e você também devemos fazer o mesmo. A pergunta, queridos, que fica para mim e para você: nós servimos as pessoas ou nós só queremos ser servidos? Nós estamos dispostos a, como Levi, abrir as nossas vidas e começar a servir as pessoas? Porque Levi, quando ele serve as pessoas, quando ele acolhe as pessoas, ele está fazendo aquilo não para chamar a atenção para si, mas para chamar a atenção para Cristo. Porque o texto termina dizendo, olha ali, quando os mestres da lei, os fariseus, questionam os discípulos: por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. Queridos irmãos e irmãs, quando nós entendemos o Evangelho de Cristo Jesus, nós entendemos que Jesus veio para dar a sua vida em favor das pessoas, e hoje Deus nos chama, agora cheios do Espírito Santo de Deus, a também servir as pessoas com as nossas vidas. Se nós queremos, queridos irmãos e irmãs, realmente fazer com que o Evangelho impacte as nossas vidas e a vida da nossa família e das pessoas que estão à nossa volta, olhe na sua agenda e pergunte aí na sua agenda e olhe na sua agenda o quanto de espaço que nós damos para as pessoas. O quanto de espaço que nós damos na nossa agenda, no nosso tempo, para de forma intencional compartilhar o Evangelho com as pessoas. Que a nossa oração seja essa oração:
Que o Senhor nos dê oportunidades para compartilhar o Evangelho para todos aqueles que necessitam. Que Deus nos fortaleça a cada dia, não para ser servido, mas para servir. Assim como Jesus nos serviu através da sua morte e ressurreição, que eu e você venhamos a entender, queridos irmãos e irmãs, que no reino de Deus, o maior é aquele que serve. O maior é aquele que prefere os últimos lugares. O maior é aquele que quer ser o último. Porque no reino de Deus, como nós aprendemos com Jesus, os últimos sempre serão os primeiros. Amém? Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Em breve, aqui na nossa igreja também nós estaremos iniciando os lares pastorais, onde as nossas casas serão abertas para compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus. E isso, queridos, é uma coisa natural. Quando somos encontrados por Jesus, nós queremos abrir a nossa casa, abrir o nosso coração, abrir o nosso tempo, para que mais e mais pessoas ouçam as boas novas, recebam a boa notícia que temos em Cristo Jesus. Deus, nós te louvamos, porque um dia nós ouvimos Jesus nos chamando para seguir Jesus no caminho do discipulado. Nós te louvamos, ó Deus, porque um dia o Senhor também visitou a nossa casa, o Senhor visitou o nosso coração, e nós te louvamos, ó Deus, porque desde aquele momento que nós passamos a pertencer ao Senhor, a nossa vida ganhou verdadeiro sentido, a nossa vida ganhou, ó Deus, uma realidade surpreendente. Fomos feitos filhos do Senhor, fomos feitos servos teus, fomos feitos, ó Deus, igreja de Jesus Cristo, e nós te louvamos por isso, e nós sabemos que a nossa missão agora continua sendo, Deus, abrindo as nossas casas, recebendo as pessoas, servindo as pessoas com os nossos dons e talentos, com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Dá-nos um coração de servo, Senhor. Dá-nos um coração disposto a servir. Dá-nos um coração dedicado a entregar a nossa vida por inteiro aquilo que o Senhor tem para nós. Porque nós sempre ouvimos e queremos descansar nisso, que nós devemos buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, e todas as coisas que precisamos nos serão acrescentadas. Porque todos aqueles que deixam a Deus para trás tantas coisas, recebem muito mais à medida que nós caminhamos com o Senhor. Nos ensina a descansar nessa verdade, nos ensina a sermos pessoas sensíveis e abertas às pessoas que estão à nossa volta. Unge, Deus, as nossas vidas, os nossos lábios, para que nós venhamos a compartilhar a boa nova que temos em Cristo Jesus. Nós te louvamos, porque o Senhor nos acolheu, e agora nós queremos também acolher a todos aqueles que o Senhor põe no nosso caminho. Fica conosco, fala ao nosso coração, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos ter o nosso tempo de oração particular neste momento, buscando a presença do Senhor. Vamos clamar ao Senhor, lembrando dos nossos motivos de oração. Vamos colocar todos aqueles motivos que constantemente nós temos colocado diante do Senhor. Vamos colocar a nossa irmã Rovena, que não estava muito bem de saúde, eu falei com ela hoje. Vamos orar pela Jéssica e pela Carol, que estão tentando um emprego, pedindo que Deus abra as portas, orando também pelo seu Wanderlei, nós estivemos lá hoje. Vamos orar também pela dona Hilda e o seu Alceu, pela saúde deles, pedindo que Deus cuide, principalmente o seu Alceu, que estava com a perna dele um pouco com problema. Vamos orar por esses motivos e todos os motivos que nós temos colocado diante do Senhor. Vamos orar pelo Marcos, um amigo do Elias lá do trabalho, pedindo que Deus esteja cuidando dele, protegendo ele. Vamos buscar a presença do Senhor neste momento.
abrindo o nosso coração, na certeza que Deus está aqui para ouvir as nossas orações.
Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de ter esse lugar aberto para buscar a Tua presença, para buscar a Tua face,
Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor continua hoje falando ao nosso coração, nos convidando a ouvir de Ti, a aprender de Ti. Ainda ouvimos o Senhor a nos dizer que nós podemos Te seguir, que se a nossa alma está cansada, se nós estamos cansados, nós encontramos no Senhor o refrigério, nós encontramos no Senhor o alívio, nós encontramos no Senhor a força que precisamos, nós encontramos no Senhor tudo o que precisamos. Te louvamos, Deus, te louvamos, porque o Senhor continua, Deus, agindo no nosso meio, e nós te louvamos e bendizemos o Teu nome por causa disso. Colocamos, Deus, a nossa vida diante do Senhor, colocamos todos os nossos motivos de oração diante do Senhor, e nós pedimos, Deus, livra-nos da ansiedade, livra-nos do medo, nos ensina que tudo está debaixo do Teu controle, debaixo da Tua vontade. Nos ensina, Deus, a descansar no Deus que está perto de nós, no Deus que veio até nós, na pessoa de Cristo Jesus. Toma o nosso coração, toma a nossa mente, ó Deus, livra-nos da incredulidade, livra-nos da falta de fé, livra-nos, Deus, de não encontrar a paz que o Senhor nos promete, mas nos ensina, Deus, a encher o nosso coração e a nossa mente com a Tua verdade. Nos ensina, Deus, a abrir o nosso coração a Ti, e nos ensina assim a também, por meio de nós, consolar, amparar, acolher todos aqueles que precisam. Toma o nosso coração, toma a nossa mente. Nós oramos, Deus, pelos nossos irmãos enfraquecidos, pelos nossos irmãos que estão distantes. Nós oramos, Deus, pelos nossos irmãos enfermos. Nós oramos, Deus, pelas famílias que precisam de restauração, que precisam de libertação. Nós oramos, Deus, pelas pessoas que amamos. Nós oramos, ó Deus, por todos aqueles que fazem parte da nossa vida, aqueles que são o nosso próximo. Usa as nossas vidas como instrumento, como um meio da Tua graça, como ferramenta de salvação. Ó Deus, nós oramos na certeza de que o Senhor continua fazendo isso também através de nós, porque é nas nossas fraquezas que nós mais vemos o Teu poder. É quando, Deus, somos fracos que o Teu poder opera em nós. Que toda a glória seja dada ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, nós temos algum motivo específico que você queira compartilhar de oração neste momento? Lembrando de orar por aqueles que nós já colocamos. Annelise? Quero orar pela minha cunhada, Manuela, né? Meu irmão continua sem emprego, Sim. Financeiro bem complicado, e orar para agradecer que a Fábio está fazendo aniversário hoje. Sim, verdade. Hoje tem que cantar parabéns, hein? Fábio, mais um ano de vida. Graças a Deus. Deus continue abençoando, Saúde. cuidando. Em nome de Jesus. Temos mais alguém? São esses os motivos. Vamos ficar em pé neste momento. Temos mais algum motivo? Lembrando daqueles que a gente já citou aqui também, vamos colocar em nome de Jesus todos esses motivos diante do Senhor. Santo Deus, nós te louvamos porque apesar de estarmos num mundo ainda quebrado, ainda manchado pelo pecado, o Senhor, Deus, tem sido bondoso, o Senhor tem sido um Deus presente, o Senhor tem sido um Deus fiel. Obrigado, Senhor, porque Tu não estás longe de nós, o Senhor não está no céu torcendo pelo nosso êxito, mas o Senhor está no nosso meio, por meio do Teu Espírito Santo. O Senhor veio ao nosso encontro e nós Te louvamos por isso. Nós queremos, Deus, nos alegrarmos nessa noite com a vida do Fábio, que hoje, Deus, está fazendo mais um ano de vida. Te louvamos, Deus, porque ele é prova da Tua bondade, da Tua fidelidade, do Teu amor.
que em nome de Jesus, ó Deus, o Fábio nesse dia traga à memória, Deus, tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida, tudo aquilo que o Senhor está fazendo e tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Alegra o coração do teu servo com a salvação que ele tem em Cristo Jesus. Alegra, Deus, o coração do teu servo com a certeza da salvação, com a convicção que ele tem, ó Deus, de ser filho do Senhor. Que ele seja renovado, que ele seja fortalecido, que ele seja animado pelo Teu Espírito Santo, Deus. Nós colocamos também, Deus, o pedido da Denise diante do Senhor, pedindo, Deus, que o Senhor esteja intervindo com graça, com misericórdia, com poder. Sabemos, Deus, que para o Senhor não há impossíveis. Sabemos que todas as coisas, ó Deus, elas estão debaixo da Tua vontade soberana. Nos ensina, Deus, a descansar e nos ensina também a obedecer a Tua palavra. Deus, esteja sobre essa família, dando direção, dando discernimento, dando sabedoria, alcançando completamente com a Tua graça, Pai. Acolhe também a vida de cada irmão e cada irmã aqui presente. O Senhor sabe, Deus, os conflitos, os dilemas dentro do coração. O Senhor sabe, Deus, o que se passa no coração dos Teus filhos. Faz de nós uma igreja, Deus, acolhedora, uma igreja sensível, uma igreja, Senhor, disposta a estender a mão, a abrir os ouvidos, a abrir o coração, estender os braços, para que através de nós, Deus, cada um aqui sinta-se abraçado e abraçada pelo Senhor. Nos pastoreie, Senhor, livra o nosso coração de toda dureza, livra o nosso coração de toda incredulidade e faz com que nós venhamos a nos amar profundamente, porque foi assim que o Senhor nos amou. Te louvamos, porque o Senhor está no nosso meio, nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos fazer juntos essa oração. Senhor Jesus, Tu mostraste o Teu poder sobre doenças, enfermidades e todos os tipos de males. Liberta-nos com o Teu perdão, fortalece-nos com o Teu poder, pois Tu vives e reinas com o Pai e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Feche seus olhos. Deus da eternidade, Tu enviaste o Teu Filho Jesus para proclamar a boa nova aos pobres, a libertação aos cativos, a visão aos cegos e a liberdade aos oprimidos. Encontra-nos hoje, não importa onde estejamos, falando acerca da Tua saúde salvadora, em qualquer escuridão e medo que nos rodeie. Oramos com confiança no nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos acolhe na sua família, que o amor de Deus que veio até nós na pessoa de Cristo Jesus, e que a presença, o poder, os dons e o fruto do Espírito Santo estejam sendo cultivados na nossa vida, e que a nossa vida esteja aberta para aquilo que Deus quer fazer através de nós, na vida das pessoas que nos cercam, e sobre toda a Igreja de Jesus Cristo, sobre a terra, hoje e sempre. Amém e amém. Queridos, vamos na paz do Senhor. Não se esqueçam que domingo nós temos o nosso culto de adoração, teremos a celebração da mesa do Senhor. Que Deus nos acompanhe, nos dê uma semana abençoada. Não vá embora sem dar um abraço no Fábio. Vamos aproveitar e cantar parabéns, né? Puxa um parabéns aí. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo forte, e a vida lhe seja um eterno sonho. Viva o Fábio! Glória a Deus, Deus abençoe. Quero Deus bolo. abençoe. Em nome de Jesus. Quero bolo. Já? Ah, tem bastante coisa então. Foi mês passado. Dá para dar uma analisada? Só que assim,
Aí não tem aqui. Aí eu coloco aqui.